Segunda Reis, no capítulo 4 e no versículo 25, que nos diz a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Que diz assim: partiu ela então e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, vai bem. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. E disse-lhe, porém, ao homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. E disse-lhe ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhes responda. Vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Amém? Pode se assentar, dando glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Oh, glória, aleluia. Igreja, a palavra do Senhor nos fala de uma certa sunamita, aleluia. Sunamita, aleluia, era uma mulher de posses. E então a palavra do Senhor nos diz que Eliseu e Geazi, seu moço, estavam, aleluia, em Sunem, em Samaria. E então ali a palavra do Senhor nos fala que toda vez eles passavam em frente à casa da sunamita, e quando o sunamita via Eliseu e Geazi, ela chamava a eles para alimentar-se, e eles dormiam, aleluia. A palavra de Deus nos diz que eles dormiam na rua. E então ali, aleluia, a sunamita, vendo que era eles homens de Deus, então falou para o seu esposo: ei, vamos fazer aqui, aleluia, um quarto para estes dois homens que são homens de Deus. Ali sunamita, aleluia, ela propôs no seu coração em, aleluia, abençoar Eliseu e Geazi, não por causa de algo em troca, mas ela queria abençoar aqueles moços. Então ali a palavra do Senhor nos fala que quando, aleluia, ela levanta um quarto e coloca 2 camas e uma candelária, ali então ela chama Eliseu e Geazi e diz: ei, vocês dois podem ficar aqui enquanto vocês estão na cidade, pode dormir aqui. E ela cuidou deles, dava eles comida, e eles dormiam sobre o teto dela. E então ali Eliseu chegou para a sunamita e disse: ei, o que queres, aleluia? E então sunamita disse: não, meu Senhor, eu não quero nada, sou eu somente, aleluia, glória a Deus, vivo aqui com meu povo, aleluia. E então ali Eliseu pergunta para Geazi: o que podemos fazer, aleluia, para essa mulher? E então Geazi diz: ei, ela não tem filho, e o seu esposo já é, aleluia, de idade. E então ali a palavra do Senhor nos fala que então Eliseu manda chamar a sunamita, e quando ele manda chamar, a palavra do Senhor então nos diz que ali então, aleluia, louvado seja Deus, ali então Eliseu profetiza sobre a vida de sunamita, que ela daria à luz a um filho. E então ali sunamita, ela chega, aleluia, para Eliseu e diz: ei, não enganes a tua senhora. Mas ali então, aleluia, Eliseu diz para a sunamita: não, aleluia, dá determinado tempo,
filho. E então ali, conforme a palavra do profeta, a palavra do Senhor nos diz que então Sunamita, aleluia, engravida e dá-se à luz a um filho. E quando, aleluia, louvado seja Deus, imagino a alegria de Sunamita, aleluia, por ter dado à luz àquela criança. E passa-se, aleluia, o tempo, a criança cresce, desenvolve. E então ali a palavra do Senhor nos fala que ela sai junto, aleluia, ele sai junto com seu pai. E quando ele sai, aleluia, para o campo, junto com seu pai, a palavra de Deus nos diz que então a criança, ela sente uma dor de cabeça. E então ali, coloca a mão na cabeça e diz: ai, minha cabeça. E então, aleluia, o pai daquela criança manda levar para a Sunamita, sua mãe. E quando ela chega, aleluia, diante da sua mãe, a palavra do Senhor nos fala que então, aleluia, aquela criança por 2 vezes, ela coloca a mão na cabeça e diz: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E quando dá-se por volta de meio-dia, nos braços de Sunamita, a criança morre. Imagina o desespero de Sunamita, de ver ali o teu sonho morrer, de ver ali, aleluia, o seu projeto morrer. Mas ali a palavra do Senhor nos fala que Sunamita, aleluia, ela agiu de uma maneira diferente. Sunamita, aleluia, ela podia ter, aleluia, chorado e enterrado o seu filho, mas não, ela foi atrás de quem podia resolver para ela. Aleluia, louvado seja Deus. Ela foi, aleluia, louvado seja Deus, ela foi atrás de quem podia solucionar para ela. Assim, meu filho, Deus está dizendo para você: ei, Geazi, aleluia, louvado seja Deus. Eliseu era homem de Deus, era a boca de Deus na terra, e quando Deus usava a boca do profeta Eliseu, Deus cumpria imediato. Assim, aleluia, Deus, Ele está querendo mostrar para a tua igreja um ato de fé, e um ato, aleluia, louvado seja Deus, um ato de fé, de crer e de autoridade. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque, aleluia, Eliseu usou a autoridade de Deus sobre a sua vida. Eliseu profetizou, aleluia, sobre a vida daquela mulher. Eliseu, aleluia, ele emprestava a sua boca para Deus, para profetizar, aleluia, na vida daquele que crê, na vida daquele que, aleluia, confiava em Deus. E Deus está dizendo: ei, para quem que você tem emprestado a sua boca? Para quem, aleluia, que você tem emprestado a sua boca para ser usada? Porque, aleluia, a palavra do Senhor nos fala que a palavra tem poder. E se a palavra tem poder, Jesus, ele disse: o que mata o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. O que tem saído da tua boca, aleluia, em favor do seu próximo, em favor até mesmo da sua própria vida. Por quê? Porque as pessoas, aleluia, nos dias de hoje, elas passam luta, elas passam prova e começam a se auto-amaldiçoar. Ah, eu estou nessa terra, é para isso mesmo, é para passar luta, é para passar prova. Ei, minha mãe passou luta no casamento, minha avó passou luta, então eu também vou passar. Meu pai passou luta, aleluia, meu avô passou luta, então eu também vou passar. E Deus está dizendo: ei, meu filho, cadê o Deus que você está servindo? Que você está aceitando maldição na sua vida, que você está aceitando uma vida de miséria, que você está aceitando uma vida de enfermidade, que você está aceitando uma vida de luta. Ei, Rabacanta, Rabassu, Decovarácia, Deus está dizendo para você: cadê a autoridade que eu te dei? Cadê a unção que eu te dei? Profetiza, Rabacanta, aleluia. Profetiza bênção na tua vida, profetiza cura, profetiza
Mas ela não, eu não aceito. Eu não aceito porque é uma promessa minha. Eu não aceito porque é uma herança minha. Eu não aceito porque é meu primogênito. É a herança que Deus me deu. Ei, Nabote, ele não aceitou vender a tua vinha. Ele não aceitou vender a tua vinha para Acabe. Por quê? Porque era uma herança de seus pais. Por quê? Porque era uma promessa na sua vida. E Deus está dizendo: ei, quantos têm largado essa herança? Quantos têm perdido essa promessa? Por causa da bacantarácia, por causa da proposta de Acabe, por causa das propostas, aleluia, de Acabe na sua vida. Acabe tem vindo com os pratos, e as pessoas têm aceitado os pratos, mas Deus está dizendo: o tempo agora não é de você, aleluia, recuar, não é de você olhar para trás, mas é de você aceitar a promessa, é de você aceitar a chamada. Porque, aleluia, porque muitas pessoas estão passando prova no dia de hoje. Muitas pessoas estão passando luta no dia de hoje, porque não estão aceitando a chamada, não estão dando crédito à chamada de Deus na sua vida, não estão, aleluia, aceitando aquilo que Deus tem para a sua vida. Acham, aleluia, que Deus só tem que fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe convém, aquilo que Ele quer, aquilo que ela quer. Mas Deus está dizendo: eu não sou teu empregado, eu não sou teu escravo, eu não sou de candarácia, rabassuri de candarácia, eu não sou de candarácia, algo que você vai governar, porque quem governa aqui sou eu. Não deveria ser o contrário. Não deveria você que deveria me obedecer. Não é você que tem que me obedecer. Não é você que tem que se prostrar. Não é você que tem que aceitar aquilo que eu tenho sobre a tua vida. Não deveria ser o contrário. Ramanagaséria, Ravasso de Covarácia. Aí questiona o porquê da luta, aí questiona o porquê da enfermidade, questiona a Deus: cadê a minha vitória? Questiona a Deus: cadê o meu milagre? E agora Deus questiona você: cadê a minha obra? Agora Deus questiona você: cadê o meu chamado? Agora Deus questiona você: entrega, rabacanta, rabalabasai. Agora Deus questiona você: cadê os meus talentos que eu te dei para você usar? Cadê as profecias que eu te dei para você entregar? Cadê rabacanta rabácia? Tu não aceita a prova e Deus não aceita a desobediência. Tu não aceita o chamado e Deus não aceita covardes. Ramanto de que anda rabacébia. Tu não aceita, aleluia, se prostrar, e Deus está dizendo: não é do seu jeito, é do meu jeito, não é da sua maneira, mas da minha maneira. Ou você aceita, ou você vai dar a vassoura de camarácia, ou vai doer para você aceitar. Você vai querer aceitar por amor ou pela dor? Você vai querer vir pelo amor ou pela dor? Você vai querer se posicionar pelo amor ou pela dor? Anagácia, rabanabácia. Aleluia. Sunamita, ela não aceitou perder a sua herdade. Acabe não aceitou, aleluia, Nabote não aceitou perder a sua herança. Somente um que aceitou perder. Ei, aleluia, louvado seja Deus.
Jacó e Esaú. Esaú aceitou perder a sua herdade por causa de um prato de lentilha. E tem muitos que têm aceitado perder por causa de um prato de lentilha. Tem aceitado perder por causa de um pecado, de um adultério, por causa de uma mensagem, por causa da cantarácia, de uma ficada. Tem aceitado perder a presença de Deus por causa de uma desobediência, por causa, aleluia, glória a Deus, por um nada, as pessoas têm aceitado perder a presença. E Deus está dizendo: a minha igreja não me busca mais como buscava, a minha igreja não tem mais temor de mim como tinha outrora, porque se tivessem temor de mim, não ousariam tocar na minha carne e no meu sangue de qualquer maneira, não ousariam subir no meu altar de qualquer jeito, não ousaria não ousaria renegar o meu nome por causa de cantarácia, das coisas das redes sociais. Sunamita não aceitou perder a sua herdade, ela foi atrás de quem podia resolver. E quando ela chegou diante do profeta, ela podia ter se desesperado, ela podia ter se lamuriado, mas quando o profeta perguntou: está tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. Está uma bagunça na tua casa, mas ela disse: está tudo bem. O teu filho está morto, mas ela disse: está tudo bem. E Deus está dizendo que você tem aparecido para o homem, que você é um crente fracassado, derrotado, que Deus te abandonou, ou você tem feito como a sunamita, está na luta, está na prova, mas quando chegam diante de você, está tudo bem. Está gemendo, está chorando, a prova está fazendo, aleluia, até mesmo você gemer, está doendo a traição, mas você está dizendo: não, está tudo bem. Porque, aleluia, porque Satanás, ele não entende, ele não consegue desvendar o semblante de um crente, porque, aleluia, porque você dá lugar ao inimigo. Se você anda revoltado, cabisbaixo, gritando, entra na igreja parecendo que chupou um limão, com cara fechada para todo mundo, não cumprimenta ninguém, acha que todo mundo é culpado dos seus problemas. Aí quando entra aquele crente que sorri para todo mundo, acha que é aparecido, acha que é, aleluia, que está querendo aparecer mais do que o outro. E Deus está dizendo: o semblante de um crente não tem que ser, aleluia, um semblante de derrota, porque você serve um Deus todo-poderoso, você serve um Deus que tudo vê, um Deus que tudo pode. Aleluia. Deus está dizendo: as pessoas pararam o sunamita para querer saber da sua vida. E até mesmo Eliseu falou para Geazi: você vai lá, e se alguém te soldar, você não fala com ninguém. Se alguém te parar, você não para para conversar com ninguém. Por quê? Porque Eliseu sabia que se parassem a ele, não seria para saudar ou nem para perguntar, mas para especular da vida dos outros, para fofocar da vida dos outros. E Deus está dizendo: o seu tempo é precioso para você ficar perdendo nas redes sociais. O seu tempo é precioso para você ficar, aleluia, perdendo tempo cuidando da vida do irmão, do pastor, da irmã. O seu tempo é precioso para você querer ficar tocando na unção do outro, tocando na unção do irmão, tocando
viu a mão de Deus, a mão de Deus escrevendo. Não toca nos vasos, porque para Deus não importa, porque para Deus Ele não vê status, Ele não vê se você é pastor, se você é obreiro, se você é diácono. Ele não está ligando, aleluia, para cargo. Para Jesus não existe cargo, Ele não importa com cargo. Se você tocar na unção do seu irmão, você vai ver com a mão de Deus. Se você tocar nos vasos de Deus, você vai sentir a mão de Deus. Porque Miriam foi tocar em Moisés, Miriam ficou lá leprosa. E Miriam era o que? Irmã de Moisés. Para ver que para Deus não há, aleluia, não há status, não há cargo, não há tempo de, aleluia, de crente. Para Deus não importa se você tem 10 anos, 20 anos, se você sabe mais ou sabe menos, se você é dizimista fiel ou não. Para Deus, aleluia, o importante é aquele que obedece e não toca nos passos de Deus. Aleluia. Por isso que até Eliseu falou: ei, se te soldar, vai. Não cumprimenta, não pare, segue direto. Deus está dizendo para você: as pessoas vêm para querer saber da sua vida, para querer saber se está bem a tua casa, se está bem o teu casamento, se está bem com teus filhos. A pessoa nunca te procura, mas só te procura para querer saber como está a sua vida. Para quê? Para saber se está dando certo, se a mão de Deus está pesando na sua vida. Porque você não merece ser abençoado, você não merece isso, você não merece aquilo. E Deus está dizendo que é o homem para dizer que você merece ou não merece. Quem, aleluia, escreve a sua trajetória é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo vê. Ele não tirou você, aleluia, para você ser envergonhado. Louvado seja Deus. Ele não tirou você do mundão de meu Deus para você ser envergonhado, não. Mas foi para o nome de Deus ser glorificado na tua vida. É por isso que Deus está dizendo: ei, quando chegarem para você e perguntar como está a sua vida, faça como a sunamita. Está na luta, mas está tudo bem. Está na prova, mas está tudo bem. Foi traído, mas está tudo bem. Deus está no controle. Não mostre a sua fraqueza para ninguém. Não apresente a sua fraqueza para ninguém. Mas mostre só para Deus. Deus é o único que vê as nossas fraquezas. Deus é o único que tem que ver, aleluia, as nossas fraquezas. Ele é o único que tem que ver as nossas lamúrias. Ele é o único que tem que ver, aleluia, a nossa vida, o nosso eu, aleluia. Porque o Senhor falou para Samuel: Samuel, não atendes para a aparência, porque o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o que está no coração do homem. Aleluia. Louvado seja Deus. E Eliseu, ele já sabia que Sunamita estava indo lá em busca de um socorro, em busca de uma providência. Porque é assim o homem e a mulher de Deus. Deus não deixa você enganado, Deus não deixa você confundido. Se Deus falou para você que é, Ele está confirmando para você que é. Se Deus falou para você não fazer, Ele está confirmando para você não fazer. Se Deus falou para você não ir, Ele está, aleluia, dizendo: não vai. Por quê? Porque antes de algo acontecer, Deus, Ele revela para você. Deus, Ele mostra para você. Porque Deus, Ele é fiel, aleluia. Deus, Ele é fiel na tua vida. Deus, Ele é fiel na sua história. E é por isso que Ele está dizendo para você: a tua história não será, aleluia, um final de derrota ou de vergonha, mas o nome de Deus será glorificado.
porque aleluia, Eliseu foi lá e ressuscitou aquela criança, e Sunamita viu, aleluia, que foi fiel, aleluia, que ela sabia que ela tinha que confiar no Deus, aleluia, de Eliseu, que ela tinha que confiar no Deus que estava sobre a vida daqueles homens. Deus está dizendo aí, muitos têm se espelhado no Deus que você serve. Muitos olham para você e veem a tua luta e se espelham no Deus que você serve. É por isso que Deus está dizendo: vós sois as minhas testemunhas. Qual é o testemunho que você tem dado para os seus vizinhos? Qual é o testemunho que você tem dado lá no seu trabalho? Qual é o testemunho que você tem dado até mesmo dentro da igreja? Porque vós sois testemunha de Cristo. Tu és testemunha do Senhor. A sua testemunha não está nas suas vestes, não está, aleluia, no seu cabelo. A sua, aleluia, o seu testemunho está de como você age, de como você fala. O seu testemunho está, aleluia, glória a Deus, que mesmo em meio à luta você está dando glória, mesmo em meio à prova você está dando glória, porque você sabe o Deus que você está servindo. Louvado seja Deus. Então creia, como Sunamita, dá testemunho como Sunamita. Deposita sua fé naquele que pode resolver, como Sunamita. Porque a diferença foi que a Sunamita, ela não contou nem para o seu marido o que havia acontecido, mas ela foi confiando que Deus podia resolver. E o Senhor está dizendo, né? Muitas vezes não vê a bênção, porque sai espalhando para todo mundo, sai contando para todo mundo, e esquece de contar para aquele que pode resolver, e esquece de buscar para aquele que pode fazer. E Deus está dizendo: começa a fechar mais a tua boca e confiar somente em Deus. Começa a se calar mais e entregar somente para Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E você vai ver que Deus é fiel. E você vai ver que Deus, aleluia, Ele vai resolver para você. É só você confiar que Deus, Ele é fiel na sua história e na sua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe. Que Deus continue falando.